Mais um sábado chegou em nossa vida. Graças a Deus, por Ele nos dar esse alento, por Ele nos dar esse consolo, um dia em que podemos esquecer todas as dificuldades que nós vivemos, que nós enfrentamos, as complicações que tivemos que resolver durante esta semana. Como é bom nós termos o sábado. Um verso que sempre me vem à memória quando o sábado está chegando é aquele que está escrito em Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, nós não podemos estar na casa do Senhor, mas nós podemos estar juntos. Você aí com seus familiares, ou sozinho, reunidos para juntos adorarmos ao nosso Deus. E o que nos traz essa certeza de que juntos Deus vai ouvir o nosso clamor e a nossa adoração, está em Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Seja bem-vindo a mais um culto do IACS. Frequentemente, durante a semana, você pode dar de cara com pessoas conhecidas, teus vizinhos, parentes, falando sobre incertezas. Incertezas na economia brasileira, incertezas na questão da saúde pública. Pessoas que não sabem o que é o amanhã. Você está desafiado neste momento a ser fonte de esperança. Nós vamos louvar o nome do nosso Deus agora, desafiando cada um de vocês a ser esta fonte. Eu posso ver tanta gente que tem sede, querem saber onde se encontra água viva, ó Senhor, pela tua graça quero ser fonte de esperança, louve, fonte de esperança quero ser, sempre transbordando o teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança quero ser. Eu posso ver tanta gente que tem fome, querem saber onde se encontra o pão da vida, ó Senhor, pela tua graça quero ser fonte de esperança, cante, fonte de esperança quero ser, sempre transbordando o teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança quero ser. Mais uma vez. Fonte de esperança quero ser, sempre transbordando teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança quero ser, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança quero ser, fonte de esperança quero ser. Amém. Que pelo poder do Espírito Santo, você consiga cumprir esse objetivo, sermos fontes de esperança. Gostaria de convidar você aí na sua casa para que oremos, invoquemos a presença de Deus em nosso meio.
Querido Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela vida, a saúde que o Senhor nos concede. Muito obrigado por mais uma vez podermos estar em Tua presença, Senhor. Não somos dignos, mas o Senhor se faz presente em nosso meio. Te pedimos que continue, Senhor, que o Senhor possa, de alguma forma, mesmo distante dos nossos irmãos, a gente possa sentir em comunhão, como se estivéssemos na igreja. Transforma o nosso lar, Senhor, e transforma também a nossa vida. Te entregamos o nosso corpo, a nossa adoração, te entregamos tudo que iremos fazer para a Tua honra e para a Tua glória, que o Senhor aceite como um louvor. Te pedimos e te agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Em meio a tantos desafios, em meio a tantas notícias que não são tão felizes, em meio a tantos acontecimentos desagradáveis, nós pedimos apenas uma coisa: aquieta minha alma. Vamos ouvir uma mensagem musical apresentada pelo Reniel e pela Bruna. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que um lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem.
Se tem algo que me deixa feliz é receber os amigos, principalmente quando nós podemos receber os amigos para discutirmos sobre a lição da Escola Sabatina. E que lição gostosa! Luciano, seja bem-vindo. Seu Anildo, seja bem-vindo. Luciano e seu Anildo são membros da nossa igreja e é um prazer poder receber vocês aqui para juntos podermos discutir sobre as possibilidades ilimitadas do testemunho. O verso da lição dessa semana nos diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Seu Anildo, o que significa distribuindo como lhe apraz? Quem distribui e como assim, como lhe apraz? É interessante que na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 11, temos a resposta para esse assunto, Thelma. Diz o seguinte, falando sobre Jesus e sobre o poder do Espírito Santo. E a função do Espírito Santo é distribuir os dons para cada um conforme lhe apraz. Aqui a palavra diz o seguinte: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito Santo é que faz essa função, que tem essa função de distribuir os dons para cada um de nós. Luciano, na semana passada nós vimos que o testemunho não é algo que a gente escolhe fazer, né? O testemunho é a nossa missão e nós devemos fazê-lo sempre. Agora, durante essa semana, nós estamos estudando sobre dons, talentos, habilidades. Qual a diferença entre essas questões e o testemunho? Veja, a lição ela começa com um título bem interessante, né? Porque ela diz e ela fala sobre possibilidades ilimitadas, né? Deus ele não é limitado pela nossa limitação humana. Pelo contrário, ele tem inúmeras, incontáveis possibilidades para que o ser humano desenvolva alguns dons, né, que só o Espírito Santo pode nos conceder, para que a essência, né, do Evangelho possa chegar às outras pessoas. O grande objetivo de ser dado um dom, né, para mim, é de que outra pessoa tenha um benefício. Um dos textos da lição dessa semana fala exatamente sobre isso, né? Que é 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Né? Todos os dons, eles necessariamente visam o bem comum, não o meu bem. Um talento, por vezes, ele é utilizado para o meu bem. Mas um dom, quando ele é recebido de Deus, ele necessariamente é utilizado para um bem, no mínimo, coletivo. Então, significa que todos nós podemos testemunhar, mas alguns de nós usam os seus dons e os seus talentos para testemunhar também. Pode ser usado no testemunho, nossos dons e talentos. E eu ainda pergunto a seguinte questão: como eu posso colocar os meus talentos, os meus dons à disposição do testemunho? É interessante. Cada um de nós, ao recebermos os dons, ele não vem aleatoriamente sem um propósito. Deus tem um propósito ao derramar os seus dons sobre os seus filhos. A promessa do Espírito Santo no batismo, já Deus promete habilitar os seus filhos para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. No entanto, quando se trata de um talento, uma pessoa pode nascer com um talento que também vem de Deus, mas como diz o Luciano, ele poderá usar esse talento para seu próprio benefício,
para alegrar outras pessoas. Vou usar aqui o exemplo da música. Existem pessoas que usam o talento da música para se alegrar, para alegrar os amigos, e não usa isso para glorificar a Deus. Mas há pessoas que usam a música para glorificar a Deus. Então, o talento que ele recebeu de Deus é transformado num dom que serve para o avanço do Evangelho na face da terra. E isso é maravilhoso. Na realidade, a gente conversava um pouquinho antes da lição, né, senhor Anildo? E, por vezes, a gente mira talentos ou dons, né, que são um pouco mais notáveis, né? E o que Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Tem dons e talentos que são mais importantes? A gente, pela limitação que tem, né, seu Anildo, acredita que sim, né? O ser humano, não estou dizendo que nós aqui acreditamos nisso, né? Mas o ser humano acredita, né? Muitas vezes ele mira algumas pessoas e diz, bah, eu queria cantar como fulano, ou eu queria pregar como ciclano, eu queria ter a capacidade de me expressar como Beltrano, né? Eu mira pessoas e acha que aqueles dons que ele recebeu e Deus desenvolveu seriam aqueles que ele deveria também ter, né? E o que a lição traz é exatamente o contrário, é que Deus dá ilimitados dons para que as pessoas possam desenvolver esses dons. Não é algo que eu particularmente queira fazer, e aí então eu imponho para Deus o dom, né? De repente, o mais difícil para o ser humano é conseguir administrar, né, o dom que recebeu, identificar isso e fazer com que esse dom cresça. Na verdade, não é algo que eu decida, né? Isso vai depender da minha personalidade, vai depender da forma como eu me desenvolvo a cada dia, do tanto que eu me esforço para fazer alguma coisa diferente, né? Para colocar o meu dom e o meu talento em ação, para o Espírito Santo me usar também como um testemunho. Mas eu acho interessante a comparação que é feita na lição de domingo, quando a comparação em relação aos talentos e aos dons é feito com os membros do nosso corpo, né? Cada membro é diferente, mas todos eles têm uma função. Desde o dedinho, o minguinho, e a gente sabe quando a gente bate ele em algum cantinho, como ele é importante, né? Até aquilo que parece mais insignificante. A lição nos fala sobre os cílios, por exemplo. E quantas vezes a gente vê dentro da nossa igreja, da nossa irmandade, a gente achando que determinado cargo, determinado dom, determinada pessoa, ela vai ter um destaque maior do que outro. Seu Anildo, o senhor poderia falar um dom que deve ser utilizado e que é utilizado na igreja e que aparentemente não é algo que as pessoas notam? É importante. Nós temos algumas experiências já na caminhada cristã, Thelma. E eu lembrei-me aqui de uma senhora chamada Olívia. Essa mulher, ela converteu-se mais tarde, ela já tinha seus 40 anos. E quando ela se converteu, ela não sabe ler, mas ela tem um dom que eu acho maravilhoso. Ela tem uma forma de dar estudo bíblico. Ela dá estudo bíblico mesmo não sabendo ler. Ela faz o seguinte, eu conversei com ela um dia e perguntei, Dona Olívia, a senhora dá estudo bíblico? E ela falou, sim, eu estou dando 18 estudos bíblicos. Nossa. Eu falei, mas como a senhora não sabe ler? Ela falou assim, eu levo a lição numa semana, na outra semana eu vou buscar e trago para alguém conferir e levo de volta e falo o que ela acertou e o que ela não acertou. Então, é um dom insignificante, aparentemente, mas a pessoa desenvolve, Deus capacita. É interessante que tem uma passagem na lição, até falou sobre isso, Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. Então, nós temos que olhar para
toda a igreja com esta forma de valorização de dons e talentos. Nós precisamos olhar desde o pastor, o ancião, o diácono-chefe, mas nós precisamos olhar cada membro individualmente na sua função. Cada um faz parte do corpo da igreja de Cristo Jesus. E sendo exercitado, e agora eu quero responder a tua pergunta, o desenvolvimento do dom vem através do exercício da função. Se cada um de nós nos envolvermos, é por isso que a Igreja Adventista tem várias frentes de trabalho. Nós temos a escola sabatina, nós temos o culto, nós temos o trabalho missionário, nós temos a ADRA, nós Os temos departamentos infantis. os departamentos infantis, os jovens, Desbravadores, aventureiros. todos encontram uma frente de trabalho. É verdade. É nisso que nós vemos a administração de uma igreja dentro do plano de Deus. É verdade. Luciano, e quem não sabe qual é o seu dom? Como faz? Olha só que interessante, né? Eu e o senhor Anildo, a gente estava conversando um pouquinho sobre a lição. Se a gente pegar, por exemplo, lá o final do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo faz uma lista ali de dons, né? Ele cita, por exemplo, apóstolos, profetas, ele fala em mestres, depois aqueles que realizavam milagres, os que tinham dom de curar, os que tinham dom de prestar ajuda, e aí ele fala de dons de administração, de falar em diversas línguas. Mas quando ele termina aquilo que ele está falando sobre a relação dos dons, ele fala assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Né? Naquele momento, quem é que eram os detentores de grandes dons? Os profetas, os apóstolos, aqueles que faziam grandes milagres. Né? Aqui em Coríntios, aqueles que falavam em línguas. Né? Então, ali, eles buscavam e miravam esses dons. Mas quando Paulo fala aqui para buscar os melhores dons, ele vai falar sobre 3 coisas no capítulo 13. Ele fala sobre fé, no versículo 13 do capítulo 13, sobre esperança e sobre amor. E ele diz que a gente precisaria se dedicar com o maior zelo ao amor. Você vê que às vezes a gente mira os dons errados e limita a Deus. Eu queria era cantar bem. Tu sabe, né, que eu queria aprender a cantar e a tocar violão, mas... E querer não é poder, né, Luciano? Não deu, né? Mas eu pude exercitar naquele momento outros dons, né? Inclusive com a pessoa que disse que eu não deveria, né, cantar e nem tocar, e exercer amor, compreensão e outros dons com ela. Então, a situação que a gente se encontra, muitas vezes ela permite que nós descubramos esses dons e permitimos que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Mas como que eu vou conseguir descobrir qual é o meu dom? Eu não sei qual é o meu dom. A gente ouve por aí, principalmente os adolescentes, eles dizem assim: eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, eu não sei o que eu quero ser. Seu Anildo. Quando cada líder olhar para a igreja com os olhos de Cristo, ele vai descobrir os dons dentro da igreja. E eu vou citar aqui um exemplo que está na lição. Jesus chamou Mateus, chamou Marcos, chamou Pedro, chamou Tomé, chamou André, e eles não tinham esses talentos. Tanto é que Pedro, até a crucifixão de Cristo, ele ainda não era convertido, plenamente. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre Pedro, Pedro desenvolveu um talento maravilhoso, um dom maravilhoso. Numa pregação, o apóstolo Pedro levou 3.000 pessoas ao arrependimento e à aceitação do Senhor Jesus. A sombra de Pedro curava as pessoas por onde ele passava. Ele exerceu fé. Ele praticou aquilo que o Senhor Jesus viu nele antes da sua conversão. Por isso, cada líder da igreja deve procurar os dons que há entre os membros da igreja para poder animá-los e para que eles possam exercitar aquilo que Deus certamente vai capacitar a cada um e vai derramar bênçãos à medida que cada um se dedicar. Nós teríamos tanto para discutir, tanto ainda para falar, mas o nosso tempo, infelizmente, está terminando. E eu gostaria apenas de encerrar a lição destacando uma coisa.
para descobrirmos os nossos dons, nós precisamos de comunhão, oração e fé, né? Se nós pedirmos a Deus, se nós nos colocarmos à sua disposição, Ele vai nos mostrar qual é o nosso dom. Correto. Eu quero só, se você me dá uma oportunidade. Claro. O Senhor Jesus, quando Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: apacenta o meu rebanho. Nós temos que olhar as pessoas assim. Quando as pessoas erram, nós temos que corrigir certamente, falar a verdade. Jesus não deixou de falar a verdade, mas ele confiou em Pedro. Ele disse: apacenta meu rebanho. Nós, como líderes, precisamos aprender a confiar nas pessoas e motivá-las a continuar. E é isso que vai desenvolver o dom. Cada um de nós, cada um dos membros da igreja, irá descobrir quando se engajar no trabalho do Senhor Jesus. O problema é quando se descobre o seu dom, descobre o seu talento, mas aí eu não quero ter responsabilidade, eu não quero ter disposição, eu prefiro ficar em casa, eu não quero contribuir. E aí isso também não é bom. Eu queria, só para complementar essa ideia de vocês, bem rápido, porque a nossa lição tem que terminar. Eu acredito que uma das grandes respostas para que eu consiga encontrar o meu dom esteja ali em Mateus, no capítulo 20, verso 28. Né, quando a mãe de Pedro e Tiago foi até Jesus e pediu para ele que colocasse os filhos em uma posição de honra, né? E aí Jesus, quando ele respondeu, ele colocou 2 princípios muito claros ali, né? Humildade e serviço. Se a gente tiver isso, né, e pedir a Deus com humildade e serviço, né, com essa intenção de servir, eu creio que a gente pode descobrir o dom e permitir que o Espírito Santo faça uma obra linda na nossa vida. Fantástica. Amém. Obrigada, meninos, por estarem aqui conosco. E você aí em casa, já descobriu qual é o seu dom, qual é o seu talento? Você está desenvolvendo esse talento na causa do Senhor? Neste momento, você terá a oportunidade de poder, através dos seus dízimos e das suas ofertas, adorar ao nosso Senhor e ajudar na propagação do Evangelho, aqui e além mar. Provai e vede. História de hoje: Esperança rasgada. Esta é Ruth Mari Rosa, trabalhando como enfermeira em um dos hospitais da cidade de Córdoba, Argentina. Ruth estudou enfermagem na Universidade Adventista do Plata e, durante esse período, teve que se esforçar muito para conseguir pagar as mensalidades. Mesmo assim, ela agradece a Deus pela oportunidade de trabalhar na colportagem. Este trabalho lhe ajudou a se desenvolver em várias áreas de sua vida. Além de ganhar dinheiro para seus estudos, ela também se sentia uma missionária, levando a mensagem do Evangelho por meio dos livros. O tempo passou. Ela se formou e estava trabalhando em uma clínica particular. Porém, não se sentia feliz. Os pacientes que eram tratados ali não tinham necessidade de Deus, e isto a entristecia muito. Ela não podia falar de Jesus ali, e muito menos abrir a palavra de Deus para algum paciente. Ruth orava diariamente ao Senhor, pedindo outro lugar para trabalhar, para ter a oportunidade de falar do amor de Jesus a outras pessoas. Então, enviou seu currículo a vários hospitais públicos e foi chamada para algumas entrevistas, mas encontrava muita dificuldade para ser admitida devido à sua exigência de não trabalhar no sábado. Pode entrar. Diretora, a pessoa das 9h30 já está aqui. Fala para ela entrar. Bom dia, com licença. Sente-se, por favor. Obrigada. Em que eu posso lhe ajudar? Meu nome é Ruth, sou enfermeira e trouxe meu currículo para trabalhar no Hospital Misericórdia. Ah, ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Ruth,
Você estudou na Universidade Adventista do Plata. Você é adventista? Sim, sou adventista. E que texto é esse que você menciona aqui no seu currículo? Eu uso esse versículo bíblico como fundamento para pedir os sábados livres. Em um currículo? Um versículo bíblico? Qual é a sua experiência? Trabalhei com idosos, trabalhei em uma clínica médica e também com pacientes de cuidados intensivos. Aqui nós trabalhamos os 7 dias da semana. A saúde não pode ter descanso. Evidentemente, os adventistas são um problema para o sistema. E sabe o quê? Não me interessa o seu currículo. Ruth saiu desapontada daquele hospital, mas se sentia segura na mão de Deus, confiando que Ele atenderia ao seu pedido. Pouco tempo depois, Ruth recebeu uma ligação do Hospital Halson, dizendo que haviam analisado o seu currículo, que deveria assumir o emprego imediatamente e que podia ficar tranquila, pois teria o sábado livre. Hoje ela se sente satisfeita, trabalhando naquilo que tanto sonhou e ainda com a possibilidade de falar às pessoas sobre a esperança que existe em Jesus. Sua história está repleta de momentos onde viu claramente a mão de Deus guiando os seus passos. Desde que Ruth decidiu se entregar verdadeiramente a Cristo e cumprir seus mandamentos, sua vida passou a ser um testemunho de fé, coragem e determinação. Que você, querido irmão, também possa ter uma experiência enriquecedora ao lado do nosso Pai Celestial. Que lindo testemunho, não é verdade? Agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Com o poder recebido do Espírito Santo, você pode testemunhar para as pessoas ao seu redor de que os céus proclamam da glória de Deus e o firmamento são obras de suas mãos. Vamos louvar o hino Por Belezas Naturais. Por belezas naturais, pelo azul do lindo céu, por encantos imortais, ó Senhor, o trono teu se erguerá e com fervor nossa voz em teu louvor. Por amigos e irmãos, pela luz do puro amor, por poder em nossas mãos trabalhar em teu louvor, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. Por Jesus o Salvador, que por nós morreu na cruz, pelo Espírito de amor, que a verdade nos conduz, se erguerá também, Senhor, nossa voz em teu louvor. No livro de Provérbios, no versículo 21 do capítulo 5, nós encontramos uma promessa de Deus para todos aqueles que têm angústias, dificuldades. Ali o texto sagrado diz: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Agora, enquanto o Gabriel vai cantar a música,
nós podemos entregar a Deus todas as nossas angústias, nossos desejos, e depois, no momento da oração. Entregue seu espírito cantando comigo. Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em teu amor. Com tua paz vem, ó Pai, encher meu coração. Agora eu lhe convido na sua casa para que você possa ter um momento especial de oração com Deus, e se puder, pode se ajoelhar conosco, que a gente vai orar agora. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de nos aproximarmos de Ti. Perdoa, por favor, os nossos pecados, concede-nos a Tua graça e, através dela, Senhor, nos capacita para ouvirmos a Tua voz mais uma vez. Nós queremos entregar absolutamente tudo ao Senhor, porque nós temos a certeza de que o Senhor conhece cada um dos nossos caminhos, cada uma das nossas angústias, cada uma das nossas dificuldades, e que o Senhor pode nos orientar sempre pelo melhor caminho e para que nós tenhamos a saída para as grandes adversidades da nossa vida. Aceita, por favor, a nossa entrega nesse momento especial que nós todos estamos vivendo. O Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe dos problemas de saúde que muitas pessoas estão enfrentando, o Senhor sabe dos problemas financeiros que muitas pessoas estão enfrentando, e nós queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos, para que o Senhor possa aliviar essa carga e possa fazer com que a nossa fé cresça, para que nós tenhamos uma esperança firme no Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos
estou muito feliz nesse sábado pela oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus nesse momento. E eu quero agradecer e louvar o Senhor, porque Deus nos poupou. Durante este último mês de julho, nós tivemos uma contaminação do vírus, do Covid. Chegamos a ficar uma parte em casa, em quarentena, uma parte no hospital. E queremos agradecer muito as orações dos irmãos, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como também no Espírito Santo. Em especial, o carinho da Igreja do IACS, aos médicos que nos orientaram e nos ajudaram muito. E também a equipe do hospital, da Santa Casa, que nos abraçou e nos acolheu nesse momento difícil. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele fez um trabalho especial no nosso coração. E eu poderia dizer que esse momento foi um momento de, novamente, onde Deus agiu, reconvertendo o nosso coração. E obrigado pelo carinho. E nesse momento eu quero convidar você, porque eu quero falar de restauração. Mas a restauração final. Uma restauração que aparece no livro de Apocalipse. E essa restauração, ela é uma linguagem utilizada pelo apóstolo João. Ele utiliza geralmente uma linguagem simbólica, metáfora. E tudo aquilo que João transmitiu foi através de símbolos e sinais. E o Apocalipse está repleto dessas metáforas, mas existe uma metáfora que aparece claramente nesse livro, que tem a ver com bebida e tem a ver com comida. Quando você olha no livro do Apocalipse, você claramente identifica isso. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 7, existe uma promessa que é feita à igreja de Éfeso. E o texto diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Existe uma promessa e existe aqui um convite de alimentar-se da árvore da vida. Nós temos também um texto clássico, que é o texto da igreja de Laodiceia, onde diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20. Veja a intenção de Jesus ao mostrar que ele deseja entrar na minha e na sua casa, e muito mais do que isso. Ele deseja sentar à mesa e participar de uma refeição. No momento em que você convida alguém para entrar na sua casa, isso representa intimidade, representa abertura do seu lar, da sua vida particular. Jesus tem esse desejo, mas aqui existe o elemento aonde está a mesa, mas não é a mesa em si, é o alimento que está sendo compartilhado, porque ao compartilhar alimento, nós compartilhamos vida. Existe também um outro texto que aparece em Apocalipse, e eu quero convidar você nesse momento para ler esse texto. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 2, que diz assim: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Veja que relato interessante, porque aqui aparece não só a restauração parcial, mas existe aqui uma restauração final, onde Deus está dizendo que através da água, do rio da vida, e dessa árvore chamada árvore da vida, Deus vai devolver e Deus vai dar novamente a vida eterna e a restauração completa para os seus filhos. E a cura de todas as enfermidades, de todas as nossas lutas. Sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para a questão da comida e bebida, basta a gente ir até o Antigo Testamento e nós vamos encontrar ali a figura de Abraão. E Abraão recebe ali anjos
nos carvalhais de Marre. E, geralmente, quando nós olhamos para esse relato bíblico de Abraão recebendo os anjos e ele convidando os anjos para poder participar de uma refeição na sua tenda ou na sua casa, a gente explora a questão da hospitalidade. Mas isso é secundário. A questão primária que está aqui nesse texto, e a aplicação clara e direta, é que no momento em que ele recebe esses visitantes, ele convida para uma refeição. Aqui existe uma aliança que ele deseja estabelecer, uma intimidade, uma relação, um negócio, ou seja, ele quer criar uma relação de pacto, de aliança com os visitantes. Isso aparece nesse relato, porque no momento em que ele convida para a ceia, isso gera intimidade, isso gera relacionamento, isso constrói laços de amizade e o compromisso também da aliança. Quando conheci a minha esposa, na realidade eles me relataram a respeito da minha esposa e me mostraram ali a imagem. E a gente marcou um compromisso. E quando nós marcamos esse compromisso, nós marcamos um compromisso numa praça de alimentação, diante de uma alimentação rápida, quase instantânea. Porque no momento em que você tem esse tipo de alimento, você conversa, mas não existe tanto compromisso. Mas esse foi o primeiro encontro. Depois que o nosso coração estava alinhado, nós tivemos um segundo encontro. E nesse segundo encontro, agora já foi dentro de um restaurante, agora no esquema à la carte, com um garçom nos atendendo, aonde nós começamos a compartilhar intimidade. Mas houve um terceiro encontro. E sabe aonde foi esse terceiro encontro? Foi no momento, então, que eu conheci o meu sogro, conheci minha sogra, conheci meu cunhado, certo? Aonde estava dentro da casa dela, da minha esposa, e agora, então, junto com a família, em função, ali estava comida, ali estava bebida, ali estava a família, e nesse momento um compromisso é assumido. Então, o fato de quando você olha para a Bíblia e você vê comida, você vê bebida, você vê provisão, você vê relacionamento, você vê intimidade, você vê uma aliança sendo construída. E essa aliança aparece no Antigo Testamento através da mesa, através do alimento. E quando nós olhamos, por exemplo, até para a figura construída na mente dos judeus, eu poderia dizer assim, dos hebreus de maneira geral, eles, quando Deus escolheu Abraão, disse assim: Abraão, você vai para uma terra, e nessa terra eu vou dar a chuva. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou mandar a chuva no tempo certo, o sol no tempo certo, para que vocês tenham um alimento. Essa região do Oriente Médio, onde o povo de Deus circulou, que nós chamamos Canaã, dependia exclusivamente do cuidado e da proteção de Deus. É tanto que a cidade de Belém é conhecida como a casa do pão. Você já imaginou isso? Jesus nasceu na casa do pão. Ele é o pão da vida. Isso representava para eles e representa para nós o cuidado e a provisão de Deus. A história de Ruth aconteceu também nesse contexto, quando ela foi para Belém, a casa do pão, para reconstruir a sua vida e foi acolhida por Boaz. Então, quando nós olhamos essa imagem do reino de Deus sendo construída no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós percebemos claramente a relação que existe com a comida. Por exemplo, o reino de Deus, no momento em que ele vai alcançar o seu clímax, o seu fechamento, nós temos um convite que aparece na palavra de Deus. O convite para participarmos da ceia do Cordeiro, o que vai consolidar a implementação do reino de Deus. Sabe de uma coisa? Na época ali em que os romanos, eles dominavam sobre os judeus, algumas coisas interessantes aconteceram. E uma das coisas interessantes que aconteceu é que os romanos, eles tinham uma relação diferente com relação à comida. Eles faziam seus jantares litúrgicos, as suas ceias litúrgicas. Então, a comida era colocada na mesa
E os romanos, então, ofereciam os alimentos primeiramente aos seus deuses. É como se eles, então, estivessem alimentando as suas divindades. E os judeus eram convidados por eles para fazer parte desses banquetes. E os judeus, eles não se sentiam à vontade diante desses jantares. E muitos rejeitavam. Então, quando acontecia qualquer manifestação de praga nas lavouras dos romanos, eles acusavam os judeus, dizendo, já que vocês não oferecem, já que vocês não colocam o alimento e não participam, vem a manifestação da ira de Deus. A lógica cristã e bíblica é completamente diferente. Sabe por quê? Porque quando você olha para o Jardim do Éden, uma das primeiras coisas que Deus dá ao ser humano é o alimento. O alimento é dádiva de Deus, é um presente de Deus. Deus não só dá o alimento, como Ele legisla sobre esse alimento. E às vezes nós não entendemos isso, porque Deus dá o alimento, é dádiva de Deus, e Deus legisla. Sabe por que Deus legisla? Quando a gente olha, por exemplo, para algumas regras que aparecem no Antigo Testamento de alimentação, hoje a nossa cabeça geralmente pensa assim, isso aí é questão de saúde, mas isso para nós, que temos hoje esse conhecimento, mas naquela época, isso não passava na cabeça deles. O momento em que Deus disse que você que pode comer isso ou aquilo, era uma questão de santificação. Ou seja, Deus dá o alimento, Deus estabelece as regras que eles deveriam seguir em relação ao alimento, e no momento que eles fazem isso, eles estão dizendo que eles são diferentes, que eles são separados como o povo de Deus. É tanto que, no momento em que Daniel ele entra na corte pagã de Babilônia, ele tem o seu nome mudado, mas você em momento nenhum encontra alguma referência ou Daniel sendo convidado a aparecer em alguma festividade, em alguma reunião, com esse título que eles deram. Daniel não assume essa identidade pagã. Daniel também rejeita participar dessas ceias, desses jantares litúrgicos que eram oferecidos também em Babilônia, porque para ele a relação de alimento é uma dádiva de Deus, e não algo que ele oferece às divindades. E ele rejeita isso, não só porque talvez estivesse algum alimento contaminado ali, mas pelo fato dele não querer, desejar ter uma aliança, uma relação com essas divindades. Por isso, o alimento não é algo que eu faço em relação a Deus, mas ele acaba sendo um elemento que nos une a Deus, e um elemento santificador. E às vezes nós não compreendemos essa grande verdade que aparece na palavra de Deus. A comida nunca foi e nunca será sinal do que se faz para Deus, mas daquilo que nós somos como povo separado do Senhor. E talvez seja por isso que nós, como igreja adventista, retemos as orientações que nós temos no Espírito de Profecia. Mas sabe de uma coisa, queridos? Quando nós olhamos para essa questão da comida, nós agora começamos a perceber que isso percorre toda a palavra de Deus. E chega lá no Apocalipse com um convite, aonde Jesus está à porta, aonde ele deseja entrar e ele deseja cear. Jesus quer ter intimidade, Jesus quer sentar à mesa. Estou falando nós, eu e a minha esposa, nós comemoramos casamento em janeiro. E nós decidimos trocar a mesa de jantar. Era a primeira, era pequena, e nós compramos uma grande mesa, com mais cadeiras. E nós não tivemos oportunidade de usar com os amigos, porque logo veio a pandemia. Mas sabe qual é a intenção de ter uma mesa com cadeiras? É justamente a oportunidade de receber pessoas, de estar com pessoas e de querer mostrar o amor, o carinho e relacionamento. Sabe, Jesus Cristo encontrou Zaqueu e ele estava numa praça em cima de uma árvore. Mas no momento em que Zaqueu desceu, Jesus disse, eu vou na sua casa. A transformação na vida de Zaqueu aconteceu lá, diante da comida e da bebida, quando Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu.
ali Zaqueu foi transformado. Completamente. Teve a sua vida mudada. Quando nós olhamos, por exemplo, para Adão e Eva, eles comeram do fruto que foi dado pela serpente. E no momento em que eles comem aquele fruto, eles agora entram em aliança com o inimigo. E a aliança firmada com Deus é quebrada. E agora eles não têm mais acesso à árvore da vida. Mas graças a Deus, que através da cruz do Calvário, existe uma abertura, uma reconstrução, novamente um caminho é aberto, para que nós possamos trilhar esse caminho, o caminho que nos conduz novamente acesso à árvore da vida. E eu fico impressionado, porque se a história deste mundo de pecado começa no momento em que Adão e Eva se apropriam desse fruto, a nossa restauração final também vai acontecer diante de um banquete, mas não só diante desse banquete, diante dessa imagem que está sendo construída no Apocalipse, onde existe um trono, e aonde existe um rio que sai desse trono, e esse rio irriga e produz na cidade de Jerusalém um jardim, e ali está a árvore da vida. Eu não sei se você parou para pensar, ou ainda conseguiu imaginar, mas a cidade de Jerusalém é uma das cidades antigas, e ela não tinha rio. Babilônia tinha um rio, mas Jerusalém não. Jerusalém é uma cidade sem rio. E agora a imagem que nós temos na Nova Jerusalém é uma imagem do trono de Deus, onde existe um rio em Jerusalém, onde existe vida em Jerusalém, onde existe restauração em Jerusalém, onde Deus, Ele coloca dentro dessa cidade o jardim. Então Jerusalém é uma cidade agora com jardim, com vida, e vida eterna, e cura para as nações. Essa imagem, ela aparece não só no Apocalipse, mas essa imagem também aparece no livro de Ezequiel. E eu quero convidar você nesse momento para irmos até o livro de Ezequiel, no capítulo 47. E lá no capítulo 47, eu quero que você acompanhe essa leitura. Eu vou pontuar a visão que aparece aí. Aparece agora uma visão. E no livro de Ezequiel nós encontramos essa visão bem similar à descrição de João. Mas aqui nós temos um rio que sai do santuário de Deus. O santuário de Deus, na realidade, é o trono de Deus. E o interessante é que nessa visão, no momento em que a água sai do templo, do santuário, a água, na realidade, ela está ali no tornozelo. E à medida que você caminha 600 metros, agora essas águas, elas estão pelos lombos. Mais 600 metros, no versículo 5, agora precisa atravessar a nado. E no momento em que essa água vai serpenteando e correndo os lugares, vai produzindo vida. Árvores vão aparecendo, árvores vão produzindo alimentos. E em todo mês, a cada mês, existe uma árvore produzindo. E esse rio percorre em direção ao Mar Morto. E quando chega no Mar Morto, é aí que a palavra de Deus, ela mostra para nós o poder transformador. Sabe o que acontece ali? O Mar Morto é a depressão mais profunda do nosso continente. Qualquer peixe que chegar ao Mar Morto, ele morre quase que instantaneamente. Não existe vida no Mar Morto, ou pouquíssima ou rara exceções. O Mar Morto recebe esse nome porque ele realmente não existe existência ou a possibilidade da vida. Mas no momento em que essa água alcança o Mar Morto, a vida acontece no Mar Morto. O Mar Morto é transformado.
Essa é a visão que aparece no livro de Ezequiel, de uma água que sai do santuário, que produz vida, árvores que dão alimento e que muda completamente o ambiente. Sabe de uma coisa, queridos? Essa é a imagem que aparece na palavra de Deus. Essa é a transformação que nós devemos almejar. Quando garoto, eu aprendi a cantar uma música. Na verdade, aprendi não, né? Eu não sei cantar. Mas eu vou ler para vocês. Essa música diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minhas mãos. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, aos céus podereis alcançar. Eu acreditei nessa canção durante boa parte da minha vida. Mas eu cheguei à conclusão que meu barco é pequeno. E com Cristo no barco, tudo vai bem. Só que eu comecei a colecionar algumas histórias de dor. Eu também compartilho e escuto muitas histórias da membresia da igreja como pastor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe temporal que não passa. Existem muitas dores que nós iremos carregar a vida inteira. Pois são dores que não passam. Mesmo com Cristo, nós nesse mundo iremos enfrentar muitas lutas. Iremos enfrentar muitas dificuldades. E algumas dores não irão passar. Só irão passar no dia em que nós estivermos nessa cidade, aonde tem um jardim, aonde tem uma água, a água da vida, aonde nós poderemos beber desta água e comer desse fruto. Essa é a promessa de Deus. Eu sei que nós vivemos diante de uma situação bem singular, aonde a cada semana aparece a notícia de uma vacina. A vacina virá, mas ela não é a restauração final. A restauração final, prometida na palavra de Deus, ela vai acontecer no dia que eu e você estivermos dentro dessa cidade. Não é fácil esperar, não é fácil aguardar, mas que eu e você possamos confiar plenamente de que este milagre vai acontecer. O milagre de um novo céu e uma nova terra. E diante desta nova realidade, eu e você somos convidados e estaremos participando de um grande banquete, onde Cristo estará sentado na ponta da mesa e nós estaremos participando da ceia do Cordeiro. Que Deus nos abençoe e que esta promessa possa encher o teu coração, porque essa promessa encheu o meu coração. E essa promessa nos dá conforto de uma restauração, não parcial, mas de uma restauração final. Que Deus nos abençoe. Amém. João declarou: vi um novo céu e uma nova terra. E é nesse momento que você vai cantar sobre essa nova terra que Jesus vai preparar para nós. Jesus voltará, com poder voltará, os seus levará para os céus. Iremos com ele para sempre morar, num lar só de paz e de amor.
Vem, pois, que prazer é morar com Jesus, num lar onde a paz divinal, num lar onde a dor tão cruel, tão atroz, jamais poderá penetrar. Ó sim, vem morar nesse lar com Jesus, fruir galardão celestial. Feliz viverás com Jesus, teu Senhor, o teu Salvador sem igual. Que Jesus, nosso Salvador sem igual, esteja cada dia nos preparando para este lar. Querido Pai que estás nos céus, estamos agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra e que ela possa trazer esperança, segurança e certeza de que a restauração final, ela vai acontecer. E que nós, como filhos de Deus, devemos, nesse momento, aguardar. E enquanto nós aguardamos, que nós possamos manter comunhão e estarmos ligados a Cristo Jesus. Porque mesmo que existam dores, dificuldades e lutas, elas são amenizadas. Porque Cristo nos ampara, nos acolhe, nos carrega e nos dá a certeza da salvação. E é com essa certeza que eu suplico, Senhor, volte logo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto de adoração. Agora chegou a sua vez de participar. Compartilhe, curta a nossa página e assim você também estará testemunhando do amor de Deus. Apocalipse 22, 1 nos fala de uma restauração. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A cura virá na nova terra. Não podemos esquecer que amanhã é o Dia dos Pais. Você, pai, o sacerdote do lar, receberá bênçãos infinitas do Senhor quando se colocar diariamente nas mãos do nosso Pai. Um feliz sábado.